Mas você falou um ponto que pra mim pega muito, que eu cobro sempre aqui, que é, no geral, no Brasil, as diretorias de futebol devem, não negam e pagam quando podem. E alguns até acham que não, mas tá tudo certo, tá tudo alinhado com eles que a gente tá devendo. E tá tudo bem. Você falou do Juvenal. O Juvenal foi um grande diretor de futebol. O primeiro mandato dele acho que foi muito bom no São Paulo também. Vinha do Marcelo Portugal também. E o São Paulo vivia uma fase ali que o São Paulo conseguia ganhar grana, né, fazer bons negócios, ganhava títulos e cumpria, né, o que se prometia aos jogadores. E como é que era naquela época você ver essa situação do São Paulo hoje? Porque você pega um São Paulo que era exemplo pro mundo. São Paulo era um clube europeu dentro do Brasil. Todo mundo falava isso, né? São Paulo era o exemplo, tal. Referência, né? Referência. Departamento médico, tudo. Marketing, tudo. E hoje, pô, São Paulo com... Não vou nem pra parte política, não é isso. Mas assim, o São Paulo hoje, ele tá muito abaixo dos outros em questões de dívida, devendo salários de forma recorrente, não consegue ter forças financeiras para montar uma equipe, né? Você acha que pegou com o São Paulo em 10, 15 anos para se tornar isso que virou hoje? Que muita gente não conheceu o São Paulo que você jogou, né? Exatamente. A questão da má administração é o que levou o São Paulo exatamente nesse ponto. Nesse ponto de dívidas cada dia mais crescendo. O São Paulo é tão interessante. O que me trouxe para o São Paulo, uma das coisas foi o quê? Que sempre passava a imagem do clube organizado. Quando eu vim do São Paulo, eu tinha entrado na justiça contra o Atlético Mineiro e peguei meu passe. Eu tinha uma proposta de R$40 mil, um contrato de 3 anos com o São Paulo. Eu tinha uma proposta do São Caetano de R$80 mil, que na época o São Caetano era top. Eu tinha uma proposta do Santos de R$85 mil. E eu tinha uma proposta do Goiás, que tava pé da vida, porque o São Paulo tava tirando um monte de jogador e tirou até o técnico Cuca, de R$120 mil. Caramba. E eu optei por 40 e tive uma proposta na sala da minha casa, ou melhor, no quarto da casa que eu morava, que na época não tinha muro e nem rebocada era a casa, do CSKA de Moscou, de $4,5 milhões. Que os meus empresários falam assim, ó, se você for, todos nós vamos ficar ricos. Mas se você tem sonho de ir para a seleção brasileira, vamos assinar contrato com o São Paulo. E aí meus pais falaram assim, ó, vamos assinar contrato com o São Paulo, porque era um sonho de infância. E aí eu assinei com o São Paulo porque era o clube que era referência. Entendeu? Referência no tratamento com os atletas, referência administrativo. E hoje, a pessoa, com todo respeito, tá? Nós não estamos falando de grandeza, mas estamos falando da questão de escolha. Hoje o jogador opta por ir para Fortaleza, Ceará, Bahia, ao invés de vir para São Paulo. Porque o jogador também sabe da desorganização. E outra, o jogador... Pergunta se o jogador hoje quer sair do Bahia. Não quer. Por quê? Profissionalismo. Paga em dia. Paga em dia. E outra, organização. Um grupo City, Vê se quer sair do Fortaleza. Hoje, diretor recebe proposta de grandes clubes e não sai. Não, o Rogério vai renovar com 2 anos aí o Fortaleza, com o Bahia. Entendeu? Então, assim, infelizmente... as pessoas que começaram a gerir, isso eu tô falando lá atrás, né? Hoje, vamos falar de Casares, é uma bola de neve, mas é o quê? É as pessoas que usam a marca São Paulo para poder fazer dinheiro. Entendeu? Entra ali, o que nada é cobrado dela. Se futebol não profissionalizar, vem cá, você precisa pelo menos ter alguma coisa compatível com o que você está assumindo. Hoje, se eu e você, nós vamos pegar um empréstimo no banco, a primeira coisa que faz é o quê? O que você tem para oferecer de penhora? Isso aí? Eu tenho minha casa. Você está pedindo quanto? 1 milhão? Quanto vai a sua casa? 3? Então, beleza, tá aqui 800 mil. Por quê? Se não deu conta de pagar, pega aqui. Agora não. Hoje, se eu levantar e fizer Lógico que nós estamos falando de uma outra maneira assim, bem superficial. Mas hoje qualquer um pode criar e ser presidente. Por quê? Nada... Vai pela política do clube. Hoje nós vemos o maior time em questões de marketing, de arrecadação, o Corinthians, à beira da falência.
E todo mundo tá olhando que é a falência financeira, mas a preocupação minha com o São Paulo não é questão financeira, não. É a falência moral. Isso. Essa daí, porque nós temos um nome. Então, isso que me preocupa. O São Paulo tá devendo? Isso daí, irmão, vamos correr atrás, vamos investir mais na base, correr atrás de patrocínio. Mas a questão é moral. Porque nós já estamos vendo que os atletas já não estão querendo ir. Onde vai ficar isso? Então, isso que a gente tem que prestar atenção. Então, todos que estão ali envolvidos, que pensem mais no São Paulo. E eu acredito que é isso que precisa. E em cima disso que você falou, aproveitando até para estender um pouco, né? A tua carreira, você passou, para mim, pelo maior clube do Brasil, para mim, pelo maior clube do mundo, que é o Real Madrid. Né? Eu acho que difícil que tenha comparação em questão de títulos, eu acho que é meio óbvio. Pro torcedor São Paulino que fala, não, São Paulo é o maior clube do mundo, perfeitamente também, tá certo. Nunca perdeu pro Real Madrid. É isso mesmo, né? Mas você também teve passagens, por exemplo, Roma, que não é o maior clube da Itália, mas é um grande clube. Villarreal, que pra mim é um clube mediano da Espanha, porque há quase que não há competição ali na Espanha. Então, por exemplo, pegando o exemplo do Villarreal, que pra mim é um clube mediano e bem organizado, dentro das suas limitações. É um clube com uma cidade pequena, você me corrige se estiver errado, com uma torcida que mas é um clube mediano. Ok, por quê? Porque a característica dele é essa. Hoje, na nossa programação, mandaram assim, tô com medo do São Paulo se tornar um clube mediano no cenário brasileiro. E eu falei assim, eu não acho que é errada essa preocupação, porque o nome tem, mas como tá sendo gerido esse nome, que é em cima disso que você falou, a falência moral, né? Me preocupa. Me preocupa o São Paulo ficar no ostracismo, não se organizar, e aí o dinheiro manda, né? Não se organizar pra voltar a competir. E aí o meu medo hoje a gente fala do Corinthians à beira da falência, a gente tá falando daqui a pouco do São Paulo à beira da falência. Te preocupa de alguma forma isso? Não, lógico que preocupa. Preocupa porque a gente tá vendo uma bola de neve, a gente não vê ela diminuindo, a gente vê ela aumentando. Cara, é tão interessante, os treinadores eles estão saindo do Brasil para aprender lá fora. Eu acredito que os dirigentes no Brasil teria que fazer também esse intercâmbio. Eu não sei se as pessoas sabem, eu não sei se já contaram. O Real Madrid, você sabe como que funciona o Real Madrid? Eu saí do São Paulo em dezembro de 2005, depois do Campeonato Mundial. Apresentei no Real Madrid. Já em dezembro ali, já fiz os exames para em janeiro começar a pré-temporada. Eu apresentei dia 29 e aí teve o ano novo ali, né? Eu já estava na Espanha, passei lá com meus pais e com meus ex-empresários e dia 2 já treinei. Eu achava que dia 3 ia ter dinheiro na minha conta. Porque eu saí do Brasil ganhando em reais, eu falei, chegar no Real Madrid, aí um exemplo, assinei com o Real Madrid para ganhar 10 milhões, irmão, em junho ia cair 5 e em dezembro mais 5. O Real Madrid paga de 6 em 6 meses. Não sei se hoje tá assim, provavelmente continua. A Roma, sabe como que a Roma paga? De 3 em 3 meses. E hoje no Brasil tem jogador ganhando mensal o salário de Europa. E aí vai virando essa bola de neve. Por quê? No Brasil é fácil, irmão. Vai distribuindo dinheiro. Os clubes no Brasil não sabem trabalhar com dinheiro. Você pega uma cota da televisão. Vamos lá, o São Paulo pega quantos? 500 milhões? Quanto que é a cota do São Paulo? Se eu não me engano, era anual. Pelo Campeonato Brasileiro, chegava 120... Era somando pay-per-view e tal, dava uns 200 milhões com pay-per-view. E aí contando todos os campeonatos. Você pega 200 milhões e aplica para 6 meses. Então, é esse o ponto. Você paga os funcionários. Fazer a mesma coisa que o banco faz quando te empresta o dinheiro. Só que o clube antecipa a cota porque tá devendo lá de trás. Pois é. Aí agora, então, e os clubes no Brasil, como que funciona? Você traz um cara, vamos lá, vou até citar o do rival. O cara dá um passe e o cara ganha dinheiro. O cara faz um gol, o cara ganha dinheiro. E o salário do cara é um salário de Europa. Gente, o cara, ele tá aqui, não é porque é o Corinthians, não. O cara, ele tá aqui porque ninguém quiser ir na Europa. E aí, no Brasil, e cobra o quê do diretor? O que você cobra do... E como cobrar? Porque o torcedor ainda vive essa paixão. Só que cada vez mais tá caindo no descrédito. Prova disso é o Cafu falou lá, conversou com os holandeses lá,
Ninguém perguntou dele, só uma pessoa lá. Então, assim, precisam se cobrar mais. Precisa ser mais claro. Precisa ser mais, assim, polido. Não eu vou fazendo e eles vão empurrando com a barriga, vai jogando aqui, vai acreditando, não, nós estamos trabalhando, o déficit é isso. Não, tem que trazer solução. Entendeu? Precisa se trazer solução. É fazer igual fez aí, ó. É louvável isso daí. Vem, Oscar vem a preço de custo aí, né? Não teve grandes investimentos. Ótimo. Por quê? Mostrou o cara quer jogar no São Paulo. Você quer jogar no São Paulo? Então vem cá, vamos fazer isso. Não trazer e começar a comprar cara doidada aí e pagar milhões. Então, primeira coisa, coloque o pé no chão. Coloque o pé no chão. E o São Paulo é capaz disso porque o nome São Paulo é muito forte e não pode cair nesse descrédito que a gente tem medo. Porque se cair, aí esquece. E são 20 milhões de torcedores, não é a cidade de Vídea Real, entendeu? De torcida, é um clube Exatamente. Centro econômico financeiro, né?